Próxima questão da FGV. O controle de biofilme dental tem como objetivo eliminar os depósitos de resíduos alimentares, micro-organismos e matéria não calcificada da estrutura dentária. Isso pode ser feito por meio de métodos mecânicos e químicos. O controle químico se dá por meio de agentes antimicrobianos que, para serem considerados ideais, devem: letra A, alterar de forma negativa a microbiota, B, regenerar os tecidos bucais, C, atuar em qualquer tipo de bactéria, D, apresentar substantividade, ou letra E, remineralizar o esmalte. A resposta dessa questão é uma das principais propriedades dos antissépticos ou dos colutórios bucais. Você, concurseiro da Odonto Resoluções, já deve saber qual é a resposta. Se pararmos para pensar, o que a questão está solicitando? Ela está perguntando de todas as propriedades que estão relacionadas com o objetivo de eliminar os depósitos de resíduos alimentares, micro-organismos e matéria não calcificada da estrutura dentária. Então, ela não está falando de remineralizar o dente, ela não está falando de regenerar os tecidos bucais. Eu concordo que até certo ponto a clorexidina, por exemplo, ela pode ser um coadjuvante no auxílio da cicatrização, mas não é a clorexidina em si que vai cicatrizar o tecido. Ela vai criar um ambiente propício com a redução de micro-organismos, evitando a infecção secundária. E isso vai propiciar, consequentemente, numa facilidade maior de regeneração tecidual. Nós temos vários tipos de antissépticos bucais que são usados para o controle químico da placa bacteriana. Nós podemos fazer o controle mecânico através de técnicas tradicionais, de escovação, de raspagem, de alisamento, e nós também podemos fazer o controle químico da placa bacteriana, utilizando substâncias químicas. Dentro dos antissépticos bucais, talvez o mais importante, o melhor, seja a clorexidina. Só que nós temos outros antissépticos bucais disponíveis no mercado. Você já deve ter ouvido falar do cloreto de cetilpiridínio, que está numa gama imensa de colutórios comercializados no Brasil, como é o caso, por exemplo, do Cepacol. Nós temos também os óleos essenciais, e o grande representante dos óleos essenciais é o Listerine, e somado a tudo isso, nós temos um quarto produto, que é o famoso Triclosan. De todos eles, desses 4 que eu citei, que são os que geralmente caem, o mais cobrado, com certeza, é a clorexidina. Ela possui diversas propriedades, como o fato de ser catiônica, apresentar substantividade, ter um largo espectro de ação, ser extremamente segura para a utilização em seres humanos devido à sua pouca absorção pelas mucosas. Então, todas aquelas propriedades positivas. Só que também tem o lado negativo, como o fato de causar descamação, causar irritação das mucosas, alterações no paladar, especialmente se for usada por longos períodos, manchamento de dentes e manchamento de restaurações. O segundo antisséptico mais cobrado dentro de concurso, com certeza, é o Triclosan. Então, nós também temos que ter aí uma certa noção do que vem a ser o Triclosan. O Triclosan tem a primeira propriedade totalmente diferente da clorexidina. Ele é aniônico. Então, talvez somente esse conhecimento por si só já te ajuda em algumas alternativas de concurso. Então, é uma substância aniônica, aí você já deve estar raciocinando o seguinte: a clorexidina é catiônica, então ela é carregada positivamente. E ela apresenta substantividade porque as nossas mucosas são carregadas negativamente. Então, há uma interação polar. Então, você já deve estar imaginando se o triclosan é aniônico e a mucosa também é negativa. 2 polos iguais, ao invés de interagir, eles acabam tendo uma certa repulsividade, ou se repelem, vamos dizer assim. E com certeza nós sabemos que um dos efeitos negativos do triclosan, por essa propriedade, é ele não apresentar substantividade. Mas, Melissa, como assim? Tem muitos dentifrícios comercializados no Brasil, tem muitos colutórios comercializados no Brasil que são à base de triclosan. Então, o triclosan não é bom? Ele é um antisséptico bucal muito bom. Apresenta um largo espectro de ação, porém, ele sozinho não apresenta substantividade, segundo a literatura. E essa baixa substantividade dele acaba sendo corrigida quando se adiciona o copolímero do ácido maleico chamado de gantres. O gantres, nessa associação, é para dar substantividade ao triclosan, que por si só ele não tem. Então, pode observar que geralmente quando tem triclosan, tem o gantres junto, para melhorar essa falta de substantividade. Além disso, temos os óleos essenciais, cujo principal representante é o Listerine. Dos 4 que eu falei, o melhor é a clorexidina. E o pior, entre aspas, o menos efetivo, é justamente o cloreto de cetilpiridínio.
não tem uma substantividade boa. Então, de todos os antissépticos, talvez é o que seja o menos indicado no controle químico da placa bacteriana. Esses colutórios, esses antissépticos bucais que nós acabamos de fazer referência, têm uma boa ação na região subgengival? Ou ele age basicamente na região supragengival? Será que eles conseguem agir em micro-organismos e depósitos localizados lá na região subgengival? Por exemplo, já caiu várias vezes no CESP UNB-SEBRASP a seguinte afirmativa: a clorexidina é um antisséptico bucal que tem uma boa ação na região subgengival. A afirmativa está correta ou errada? O que vocês responderiam? Está lá no livro do Linde. Os antissépticos bucais apresentam uma dificuldade muito grande de agir na região subgengival. Então, basicamente, a ação dos antissépticos bucais é na região supragengival. Eles não têm uma boa ação sub, isso por uma questão óbvia. Eles não conseguem se adentrar à região de sulco gengival e, com isso, eles não promovem uma ação sobre os micro-organismos localizados nessa região. Bom, vamos voltar na questão. O controle químico se dá por meio de agentes antimicrobianos que, para serem considerados ideais, devem alterar de forma negativa a microbiota? Claro que não, né, pessoal? Ele teria que alterar de forma positiva a microbiota. Na verdade, não seria interessante o antisséptico se adentrar à cavidade oral e eliminar todos os micro-organismos? Assim como se eu prescrever um antibiótico para o paciente, não seria o ideal que ele eliminasse todos os micro-organismos do nosso sistema? Lógico que não. Nós sabemos que existem milhares de micro-organismos vivendo agora no nosso organismo que têm um efeito positivo. Então, nós temos micro-organismos na cavidade oral que são benéficos para a homeostase, para o equilíbrio e o bom funcionamento. Porque se nós eliminássemos todas as bactérias benéficas, poderíamos gerar um desequilíbrio e outros micro-organismos patogênicos iriam se proliferar. Então, não é alterar negativamente a microbiota, é alterar de forma positiva a microbiota para que tudo isso se reverta em saúde para a cavidade oral. Será que é função ou propriedade ideal de um antisséptico bucal regenerar os tecidos bucais? Eu concordo que regenerar os tecidos bucais, assim como remineralizar o esmalte, são situações positivas, mas não são uma característica primária dos antissépticos bucais. Eles acabam, de uma certa forma, propiciando uma cavidade oral mais saudável e isso facilita o processo de regeneração tecidual. Mas, na verdade, ele não é uma substância para regenerar tecido. Atuar em qualquer tipo de bactéria? Também não. Assim como os antibióticos, o ideal é que ele tivesse seletividade. Apresentar substantividade? Com certeza é a resposta correta nessa questão. Uma das propriedades ideais de todas que foram listadas, com certeza, é apresentar substantividade. E nós sabemos que de todos os colutórios bucais, o que apresenta maior substantividade é a clorexidina.